Com essa base geral dos anestésicos, temos que sempre relacionar a condição sistêmica do paciente e a anestesia local. Procedimento aí muito seguro, respeitando, claro, a técnica, o tipo de anestésico e a quantidade, sempre relacionar numa boa anamnese com a condição sistêmica do paciente, que a anestesia claramente é a base para dar início a um bom procedimento de exodontia. Nesse quadro, temos em coluna separado condição sistêmica do paciente, elencamos as principais condições sistêmicas que nos deparamos no dia a dia do consultório odontológico. Depois, o sal anestésico de escolha diante da condição sistêmica do paciente e o vasoconstritor associado, que geralmente segue um padrão dentre os fabricantes. E ao final, as observações clínicas, principais observações clínicas. Então, no primeiro exemplo, um paciente com arritmia cardíaca, onde não há restrição quanto ao tipo de sal anestésico, mas diante de um exemplo, um anestésico que tenha como vasoconstritor epinefrina 1/100.000, utilizar aí aproximadamente 2 tubetes, respeitando sempre o limite de tubetes a ser utilizado e o tempo de procedimento clínico. Se o paciente, por exemplo, tiver várias exodontias para fazer, separar por sessões, diante com base também de um bom parecer médico respondido previamente ao procedimento. Então, no paciente ali do primeiro exemplo com arritmia cardíaca, no caso, se for usar um anestésico com epinefrina, respeitar o limite de 2 tubetes. Se for usar um anestésico que tenha como vasoconstritor felipressina, respeitar um limite de 5 tubetes. Já no segundo exemplo, paciente que teve um AVC, um acidente vascular cerebral. Não há restrição também quanto ao tipo de anestésico, respeitando sempre tentar não extrapolar o limite de tubetes recomendados e, nas observações clínicas, preconizar o atendimento ao paciente após 6 meses, devido à alta taxa de recorrência. Verificar também se o paciente não está fazendo uso de anticoagulante. Pacientes aí já na parte de cardiopatias, com infarto agudo do miocárdio ou angina. Não há restrição quanto ao tipo de anestésico. Se o paciente utilizar anestésico com epinefrina, respeitando 2 tubetes. Se tiver com filipressina, 5 tubetes. Sempre realizar o controle da ansiedade desse paciente antes do procedimento clínico. O controle da ansiedade pode ser feito através de fármacos. E ter sempre disponível no consultório ou na sua proximidade medicamentos. Um exemplo, Isordil, AS, anticoagulante, para casos de crise desse paciente. Pacientes que utilizam anticoagulantes, que é uma prática diária dos servidores que atuam dentro do hospital, ambulatório hospitalar, recebe os pacientes da cardiologia com encaminhamento de resposta de pareceres na odontologia previamente, principalmente a procedimentos cirúrgicos. Então, não há restrição ao tipo de anestésico, mas, claro, respeitando o limite máximo de tubetes, deve-se evitar nas observações clínicas, evitar a utilização de anti-inflamatórios não esteroidais, como também analgésico paracetamol. E solicitar sempre, mesmo diante do parecer médico que não conste nesse resposta de parecer, solicitar o INR do paciente, que vamos ver mais adiante como é o cálculo e o porquê da solicitação desse INR. Fazer o tempo de protrombina, como também o INR. Então, tempo de protrombina, que é um exame utilizado previamente aos procedimentos cirúrgicos odontológicos, pacientes principalmente que fazem uso de anticoagulantes. É também conhecido como TAP ou TP, e utilizado no setor de hemostasia para se avaliar por meio de seus fatores integridade da via extrínseca e comum da cascata de coagulação.
O tempo para a formação desse coágulo é então calculado por métodos mecânicos ou ópticos, sendo reportado em segundos. Esse método, ele, dependendo do avaliador, do laboratório, ele pode apresentar algumas divergências. Então, diante desses fatores, em conjunto, é comum solicitar o INR, que é a razão normalizada internacional. O que seria esse INR? Como calcular? Pegamos o tempo de protrombina do paciente em segundos, calculado, em função do tempo de protrombina médio normal em segundos. Então, podemos pegar que o valor de referência do tempo de protrombina para uma pessoa saudável deve variar entre 10 e 14 segundos. Já no caso do INR, o valor de referência para uma pessoa saudável deve variar entre 0,8 e 1 segundo. No caso de pacientes que utilizam anticoagulantes orais, o valor deve estar entre 2 e 3. Então, vamos, como exemplo, pegar um paciente que o tempo de protrombina do paciente deu 10 segundos. O tempo médio estipulado normal de protrombina também 10 segundos. Então, em função do outro, teria o resultado como dentro do valor médio estipulado para INR. E as observações clínicas, a utilização do tipo de anestésico, nesse quadro são condições têmicas que nos deparamos bastante no dia a dia clínico da odontologia. Portanto, pacientes que têm anormalidades cardíacas e aí uma predisposição à endocardite bacteriana, não há restrição com o tipo de anestésico, mas a observação de grande importância é a necessidade de profilaxia antibiótica em condição padrão, que seja amoxicilina, e nos casos de pacientes que tenham aí alguma hipersensibilidade, utilizar clindamicina ou azitromicina. Pacientes com hipertensão arterial, não há restrição quanto ao tipo de anestésico, mas respeitar aí, caso utilize com epinefrina ou feliprecina, o número máximo de tubetes estipulados. E, claro, evitar, geralmente na prescrição pré e pós-procedimento, prescrição de anti-inflamatórios seletivos específicos para COX-2. Paciente renal crônico. Qual anestésico recomendado para esse paciente? Seria lidocaína e prilocaína. E daí não há restrição quanto ao tipo de vasoconstritor utilizado. Evitar para os pacientes renais crônicos o uso de mepivacaína, pois a metabolização hepática e a excreção renal são mais lentas. Então, para os pacientes renais crônicos, preconizar lidocaína e prilocaína como anestésico. Pacientes com diabetes mellitus. Não há restrição quanto ao tipo de anestésico local. Lembrando que, como observação clínica de importância, quando da utilização da epinefrina, respeitar o número de tubetes máximos, no caso aí de 1 para 100 mil, seriam de 3 tubetes, visto que, a partir do terceiro tubete, ocorre uma alteração na glicemia do paciente. A epinefrina é antagonista da insulina. Então, a partir do terceiro tubete, que contém epinefrina, ele vai dar um aumento da glicemia nesse paciente e requer um cuidado enorme com os pacientes que tenham diabetes. Pacientes que sofreram transplante renal. Em qualquer anestésico que vai usar, deve-se reduzir em 30% a dose máxima por consulta do preconizado dos anestésicos locais. Com aquele cálculo em função do peso do paciente, devemos reduzir em 30% a dose máxima por consulta nos pacientes transplantados renalmente. E como observações clínicas de importância, devemos evitar o uso de fármacos nefrotóxicos, os anti-inflamatórios não esteroidais, o tratamento odontológico
deve ser feito 24 horas após a diálise e evitar o uso de mepivacaína. Como já dissemos anteriormente, a metabolização hepática desse anestésico e excreção renal são mais lentas. Gestantes. Anestésico de escolha seria cloridato de lidocaína, 2%. Como observação clínica, quando da necessidade, evitar no primeiro trimestre de gestação a prescrição do antibiótico metronidazol e não utilizar anestésico que contenha como vasoconstritor a felipressina, pois ela apresenta ações ocitotóxicas, contraindicando seu uso a pacientes grávidas, gestantes. Tetraciclina e eritromicina são contraindicados em qualquer período da gestação.